amigos do canal Detetives Vascaínos, um ótimo domingo a todos. O Vasco segue de férias, mas apenas dentro de campo. Fora dele, a diretoria aguarda a chegada do novo executivo de futebol e projeto restante da temporada. São esperadas mudanças no departamento de futebol, novas ideias, um novo diálogo para destravar renovações que seguem emperradas e, acima de tudo, reforços pontuais. Quer saber muito mais desse cenário? Então você fique até o final desse vídeo que eu vou te contar detalhe por detalhe naquele jornalismo que você já conhece. Ontem, devido à escassez do noticiário e para me desligar aí um pouquinho dessa correria frenética, eu resolvi não postar um vídeo. Mas hoje estou voltando e tendo alguma informação, a gente segue fazendo aí os vídeos sobre o Vasco ou nos encontrando de outra forma no canal através de lives. Não esqueça, antes da gente prosseguir, deixa o like, compartilhe o conteúdo em redes sociais, se inscreva no canal e siga fortalecendo e dando uma moral a esse trabalho jornalístico. Bom, semana que começa amanhã promete ter muitos desdobramentos do Vasco, mais especificamente fora das quatro linhas. Previsto para chegar ao Rio em breve, o executivo Admar Lopes tem na bagagem a alavanca para os novos rumos da temporada vascaína. O Admar, como já informei, já vem se inteirando aí dos processos, já vem conversando com o Fernando Diniz, já vem trocando figurinhas com o departamento de futebol, no sentido de fazer as coisas acontecerem até julho, quando começam aí os jogos e quando a janela de transferências está aberta. Paralelamente a isso, foi escolhido para destravar o processo de renovação de alguns jogadores importantes para o elenco, entre eles o Coutinho, o Léo Jardim e o Paulinho. No caso específico do Coutinho, meus amigos, a situação já vinha sendo tocada e conversada com o CEO Carlos Amodeu e o presidente Pedrinho, que sempre deixaram muito claro o desejo de contar com o Coutinho por mais tempo no clube. Como o Fernando Diniz reiterou na sua última coletiva, ele quer o Coutinho por lá, o Vasco quer o Coutinho, o próprio jogador também quer seguir no clube de seu coração, como já confidenciou aí a pessoas próximas. E a situação está bem próxima de um desfecho, meus amigos. As conversas do Coutinho e dos seus representantes com o Aston Villa, o seu clube de origem, também seguem constantes. E o martelo final deve ser batido aí em breve, de repente até esta semana. Essa é a expectativa interna, até porque o contrato do jogador por empréstimo com o Vasco vai até o final desse mês. E o que pesa a favor da permanência do Coutinho? Olha, pesam a favor o seu desejo de seguir no futebol brasileiro, né, e não querer mais se aventurar por outros mercados. A criação recente do seu instituto, né, o Instituto Aberto aqui no Rio, o Instituto Felipe Coutinho, que trata aí de um projeto social que vai beneficiar centenas de crianças e adolescentes por meio do esporte, da cultura, da educação e, claro, o seu amor e a dívida de gratidão pela Cruz de Malta. O Vasco foi o clube que abriu os caminhos do sucesso do Coutinho, abriu suas portas e ele sempre fez questão de destacar isso, né? A família apoia todas as decisões do atual camisa 11 do Vasco. O Coutinho, apesar de alguns problemas físicos, se motivou aí após a chegada do Fernando Diniz e acha que com ele no comando vai poder obter um melhor rendimento e ser importante para o Vasco. A tendência, portanto, meus amigos, é da renovação acontecer. Se conversa aí algo baseado em mais uma temporada, podendo renovar automaticamente por outra, né? Mas as coisas ainda estão sendo alinhadas, discutidas, porque primeiro é preciso acertar com o clube inglês, já que ele tem contrato por lá até junho do ano que vem. E a rescisão de forma amigável seria aí o melhor cenário, né? O melhor caminho para o Coutinho ficar livre de vez para o Vasco e com isso abrindo aí, pavimentando esse caminho para um novo vínculo com o clube carioca. E a presença do Admar aqui, meus amigos, deve acelerar também esse processo e confirmar a renovação. E por falar da renovação, a tarefa mais difícil do Admar Lopes seria o desfecho em torno da novela que se formou aí com o goleiro Léo Jardim, né? O Admar conhece o jogador desde os tempos do Lille da França, já que foi ele que o indicou ao clube francês, e a diretoria do Vasco aposta nessa boa relação para avançar nas tratativas, nas conversas com os representantes que estão aí dando uma pinta de ver o goleiro no novo clube. O processo de renovação do Jardim, ele tá ocasionando aí muitas idas e vindas, né? E a situação com isso está estagnada. O Vasco se mostra muito tranquilo sobre a continuidade do goleiro, se baseando aí numa renovação automática em termos de metas de números de jogos.
e o jogador já está próximo dessa meta a ser batida. Só que o staff do goleiro, né, andou sinalizando por aí que pensa diferente, acreditam que com a assinatura aí de um pré-contrato com outra equipe, essa tal cláusula seria invalidada. Mas o Vasco se calça juridicamente com base nesse contrato vigente entre o clube e o atleta para esses rumos da renovação automática acontecerem. Sem sombra de dúvida, os representantes devem estar de olho em outro mercado, ganhando tempo para poder aí reunir o maior número de interessados, de propostas até a metade desse ano. Assunto realmente chato e que já deu o que tinha que dar, né? Porque o Vasco ofereceu um dos melhores salários do elenco ao Léo Jardim, bônus extra e um contrato longo, né? E mesmo assim os empresários do jogador seguem colocando aí obstáculos na renovação. E se o Admar conseguir superar isso, já ganharia pontos logo na sua chegada ao Vasco. Outro caso que ainda também não temos uma definição de respeito à renovação do meia Paulinho Paula, né, que tem seu vínculo se encerrando no final desse ano. O staff aguardava uma sinalização do Vasco e ela aconteceu semana retrasada, como informamos aqui em primeira mão, com o jogador e seus representantes recebendo uma proposta em mãos da renovação contratual com o Vasco. Porém, o staff ainda não respondeu de forma oficial, né? A última atualização que tivemos foi justamente no dia 6 de junho, quando naquela ocasião me foi dito que o empresário havia recebido a oferta pela renovação e estava avaliando. Porém, grave esse vídeo hoje é dia 15 e amanhã é dia 16. Então vamos entrar aí em 10 dias de análise e nada até agora. E isso gera o quê? Gera especulações, como uma que andou saindo aí nesse final de semana de que o atleta teria pedido alto. Mas ninguém confirma essa situação. O que o staff confirma, em uma nova conversa que tive com o entorno do jogador ontem, de que segue tudo igual por enquanto. Ou seja, as partes seguem conversando e buscando aí um denominador comum. É o que temos nesse momento em termos de informação sobre o processo de renovação do Paulinho. Bom, mas o que a galera quer mesmo saber é que a diretoria reforce o elenco para o restante da temporada, né? Isso vai acontecer, mas de maneira pontual. Não esperem aí grandes contratações e principalmente em termos de volume. Serão contratações cirúrgicas para determinadas posições que apresentem aí carências. E com o scout e agora o executivo Admar Lopes, que também é profundo conhecedor desse mercado, trabalhando juntos para achar soluções a curto prazo e que possam preencher as lacunas solicitadas pelo Fernando Diniz. O Admar Lopes tem esse perfil de ser especialista no mercado sul-americano e de priorizar jogadores mais jovens. Então acredito que não deva fugir muito disso. A ideia é encontrar aí achados interessantes do mercado, como aconteceu com o próprio português, o Nuno Moreira, que hoje é titular absoluto e vem sendo aí peça importante da nova engrenagem do Vasco sob o comando do Fernando Diniz. A tendência é de que o Vasco foque aí em reforçar o seu meio-campo e o ataque. O clube monitora meias, volantes e atacantes de velocidade que possam ajudar a fortalecer o trabalho do Fernando Diniz, mas é sempre bom lembrar que com as saídas do Maxime Domingues, do Payet, do Capasso, abrem uma lacuna maior para a chegada de estrangeiros, até porque o chileno Jean David também não deve permanecer, né? Ele perdeu espaço, não vem sendo utilizado nos jogos e mesmo treinando com o grupo principal, o Diniz tem priorizado aí outros jogadores, principalmente os garotos da base, dando um sinal claro de que o Jean David está lá atrás na escala de preferências do treinador. Veremos, né? Se aí o Admar consegue um novo clube para ele nessa janela que vai se abrir em julho. Bom, amigos, aí estão todas as informações que eu colhi para hoje, tudo apurado e sem fake news. Aliás, muito cuidado com o que você tem lido e ouvido por aí sobre possíveis nomes tentados, sondados ou até oferecidos. Muita coisa aí não procede e essa época é preciso ativar o filtro. Filtre bem suas fontes de notícias para não cair em pegadinhas ou na onda do engajamento e das fake news. O aviso foi dado. Me despeço agora, desejando a você um ótimo final de domingo e um bom início de semana. Um grande abraço e até a próxima.